Olá, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e eu trago nesse vídeo as provas da existência de Deus. Não é nada miraculoso, não é uma pesquisa científica, não é nada disso. É apenas um comentário sobre as questões que estão no Livro dos Espíritos a respeito das provas de existência de Deus. Allan Kardec fez essas perguntas no século XIX e a gente vai ver o quanto que essas respostas podem ser atuais e servem ainda como inspiração para a gente entender melhor a existência de Deus. Vamos lá. A pergunta de número 4, Kardec perguntou aos espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, Kardec, um pedagogo, afeito às coisas da ciência e do ensino, perguntou aos espíritos: como eu provo a existência de Deus? Nós não podemos esquecer o contexto histórico da época, na França, o Iluminismo, onde a ciência acabava de ser entronada como a nova deusa. Então, baseada nesse contexto histórico, cultural, século XIX, França, como é que se pode provar a existência de Deus? Os espíritos simples, diretos, econômicos, em suas palavras, responderam da seguinte maneira: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Bom, o que é axioma? É uma verdade inquestionável, universalmente válida. Então, naquela época, no auge do conhecimento, já se trazia, há muitos anos, a ideia de que a toda causa corresponde a um efeito, e essa relação entre causa e efeito foi a base do desenvolvimento da ciência. Eles responderam, então, com base no conhecimento que se tinha daquela época, que era uma coisa muito simples: não tem efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Kardec faz um comentário: para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então é só a gente ver as obras, como é que Deus se revela ao ser humano através da sua criação, através das palavras das Sagradas Escrituras e a sua criação. É um livro onde também nós encontramos a prova da existência de Deus nas suas obras. Existe uma lenda, eu esqueci o autor, mas muito bonita. Numa caravana, as pessoas seguindo pelo deserto, carregando mercadorias através de camelo, tinha o dono da caravana, uma pessoa rica, poderosa, estava acompanhando a sua caravana para ter certeza que a mercadoria ia chegar ao seu destino, e tinha lá um trabalhador muito humilde, muito simples, e à noite esse empregado coloca o tapete, no chão e vai fazer as suas orações. O dono da caravana, muito arrogante, muito prepotente, depois que ele acabou a oração, diz: mas escuta, como é que você está rezando para Deus? Como é que você sabe que ele existe? O empregado disse assim: bom, o senhor é uma pessoa criada no deserto. O dono: sou sim. Quando o senhor vê um rastro de um animal, como é que o senhor sabe que animal que é? Pelas pegadas eu conheço, sei se é um coelho, um camelo ou qualquer outro bicho, uma serpente que passou por aqui. Aí esse empregado mostrou o céu e disse: e essas pegadas de quem são?
o dono da caravana refletiu, se ajoelhou e orou junto com o empregado dele. Então nós vemos a prova da existência de Deus nas pegadas que ele deixa na natureza. Basta a gente olhar ao nosso redor, mas para isso precisa ter olhos de ver, para que a gente consiga entender que as coisas que nós vemos à nossa volta, uma flor, uma ave, uma coisa, a grama, uma coisa simples, ela só pode ter sido feita por uma inteligência que nós nem conseguimos imaginar. Essa inteligência suprema, como diz a pergunta, né, a resposta à questão de número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, a resposta é: Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então Deus é a origem, a fonte de tudo. Se alguém perguntar, mas e o mal, por que Deus permite que o mal exista? O mal é um desvio temporário do bem. Assim como nós não podemos definir as trevas, nós dizemos apenas que é a ausência da luz. A escuridão é só a ausência da luz. É só isso. Então o mal é simplesmente a ausência do bem. A questão de número 5. Kardec perguntou: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Ele falou: poxa, todo mundo no seu interior, por mais que negue, que diga que não acredite, acaba tendo esse sentimento, né, da existência de Deus. O que eu posso concluir daí? Os espíritos simplesmente responderam que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Os espíritos não ficam com trololó, com voltas e voltas, eles são simples e diretos, esses que trabalhavam com Kardec, pelo menos. Na pergunta número 6, Kardec diz o seguinte: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Os espíritos responderam: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Bom, antes que alguém fique injuriado, né, com o termo selvagem, para os habitantes nativos, nós precisamos entender que o politicamente correto não existia no século XIX. Então, tudo tem que ter texto e contexto. Na época de Kardec, as civilizações que não eram as europeias, as, entre aspas, desenvolvidas, né, os habitantes nativos de alguma região eram chamados de selvagens. Eles tinham uma concepção de cultura, a antropologia era totalmente diferente. Então, entendam a época em que esse livro foi construído, né? Não dá para a gente querer ver com os olhos do ano de 2023 e criticar uma concepção do século XIX. Era assim que se pensava. O que ele quis dizer? Os espíritos responderam que se fosse simplesmente uma questão de educação, né, de ideia adquirida, os habitantes nativos, no caso, né, por exemplo, do Brasil, os índios, habitantes que os portugueses já encontraram quando aqui chegaram, eles não teriam essa ideia, porque eles não foram educados para isso. Kardec comenta: se um sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal e, como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. É claro, como é que eles poderiam ter esse ensino se eles não tivessem, se fosse um ensinamento, né, a existência de Deus, só quem recebeu esse ensinamento teria essa ideia de um ser. Eu não estou dizendo do Deus, né, segundo o entendimento cristão que nós temos, não. Estou dizendo da ideia de um ser supremo. Isso só pode existir porque ele está dentro de cada um de nós. E a pergunta de número 9.
onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Onde é que eu vou entender que na causa primeira de tudo está Deus? A resposta dos Espíritos. Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Kardec comenta: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que realize, tanto maior há de ser a causa primeira. Essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pelo qual o homem a designe. Então, independente do nome que nós damos a Deus, é esse ser supremo que criou tudo que nós podemos imaginar. É interessante nós pensarmos que já na cultura judaica existia essa ideia de que o Deus deles era o Deus que criou tudo. Como eles eram, né, uma exceção, eles eram monoteístas, acreditavam no único Deus. E os povos em volta diziam: não, mas nós temos o Deus isso, o Deus aquilo outro. E os judeus: foi o nosso Deus que criou. Então, esse conceito, né, de que existe um único Deus criador de tudo o que nós conhecemos e também do que nós não conhecemos e nem conseguimos imaginar, ele já estava presente na religião judaica, que se desenvolveu no cristianismo, e o espiritismo é um ramo do cristianismo, é uma consequência. O espiritismo procura retomar os ensinamentos de Jesus. Por hoje é só.